foi a aula. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Essa aula é do nosso último conteúdo aí, mãe, do nosso último conteúdo principal, né, que é a introdução à análise diferencial do escoamento do fluido, né? A gente vai falar de cinemática do fluido também. Se não der tempo da gente concluir cinemática do fluido, tá? Eu também vou dar continuidade em uma aula assim. Eita, peraí que eu entrei no microfone aqui. Eu entrei no celular. Pronto. E aí eu vou dar continuidade ao conteúdo na aula que eu vou disponibilizar para vocês assíncrona, só dessa parte aqui de cinemática dos fluidos. Né? Nossa prova já é semana que vem. Então, só para a gente não correr o risco aí de se atrasar, né? Porque a gente está com o calendário um pouco apertado. Então, hoje a gente começa a falar da introdução à análise diferencial do escoamento, vamos falar da conservação da massa, né? Essa parte de cinemática, como eu disse, vai ser uma parte assíncrona, e na aula de quinta-feira e de terça-feira da semana que vem, né, vamos falar da equação da quantidade de movimento, quando a gente chega na nossa equação de Euler, na nossa equação de Navier-Stokes. Então, eu vou passar essa parte de cinemática assíncrona para que a gente consiga, na quinta-feira, já começar essa parte de Navier-Stokes, né, de quantidade de movimento, e exercitar na terça-feira, que é antes da prova, né, vou tentar na aula de terça-feira trazer também, além de que eu vou deixar um vídeo também de resolução de exercícios para vocês, tentar trazer na aula de terça-feira, né, mais exercícios, não deixar que fique nenhum conteúdo aí para a aula que antecede a prova e a gente conseguir exercitar. Então, para quem não viu, né, a aula para desenvolvimento aí da prática de simulação tá lá no SIGA, né, pessoal, foi até uma pergunta do aluno na aula anterior, né, ele falou, professora, a senhora postou a aula? Postei sim, no sábado mesmo eu já postei a aula lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, e ele não sabia onde é que estava, né, então acompanhe, a pasta no SIGA, tá lá, tudo eu coloco aqui, ó. Então, aqui começou a nossa unidade 2, né? Que é as equações básicas na forma integral. Tem a nossa aula 1.2, 1.3 e 1.4, até a equação da conservação de energia. Aqui está a nossa lista 1, né? Então, nossa lista 1 está aqui, né? Aqui era a vista da prova, que foi depois aí dessa parte da unidade 2. Aqui está a equação de Bernoulli, com as pré-aulas, a aula 2. Tem uma lista 2 também, da equação da continuidade e da equação de Bernoulli. Né? Nessa lista, deixa eu até abrir aqui, eu até coloquei no final também, como eu fiz em algumas listas da unidade 1, né? Algumas, além das questões para vocês exercitarem, eu coloquei também algumas questões já com a resolução, algumas questões aqui também respondidas para, né, que vocês, além de irem fazendo, vocês também vejam, né, confiram lá se está certo, além de que todas têm, né, as respostas para que vocês consigam aí verificar, treinar, estudar, ver se está no caminho certo. E o vídeo da aula de sábado, que foi síncrona, né, tá aqui, então é só copiar o link, né, eu fiz lá, né, o uso do simulador, mostrei um a um, né, são 3 simulações, não sei para quem já fez aí, são 3 simulações, quem já fez aí? Eu vi que Saldanha já tinha terminado, né, Oliveira também só faltava, José Lucas Oliveira só faltava uma simulação, como é que tá aí o restante do pessoal? Me contem, Adriel, Gabriel, Maria, Matheus, Saulo, Sávio. Tá na metade. Matheus ainda vai começar. Matheus não deixa para a última hora. E, gente, essa segunda unidade, vocês já viram que não é, não digo nem fácil, né? É um pouco mais difícil do que a primeira unidade. Então, é importante que vocês não deixem escapar nenhuma dessas possibilidades aí de pontuação. Vale 1 ponto o relatório do simulado e vale, né, 1 ponto o questionário que vai ser disponibilizado para vocês. Vou só reforçar a data aqui, tá? A turma de mais cedo, eu vou até fazer com vocês também, que não é justo eu mudar para uma turma e não mudar para vocês. Eles tinham me pedido para
né, dá mais um prazo. Então, vocês estão aí no caminho para fazer, né? Mas não é justo eu fazer com a turma e não fazer com a outra. Então, eu vou alterar esse prazo aqui também para vocês, certo? Para que vocês façam aí também o relatório com mais calma. Só lembrando, nessa unidade eu consigo alterar, mas na segunda unidade, gente, é mais apertado. Eita, não era aqui não. Não muda não, peraí, viu? Julho, eu acho que foi dia 21, não foi? Que eu disponibilizei. Agosto. Tá, então eu vou alterar aqui esse prazo. Não tem desculpa para não fazer. Como vocês já receberam, né? Não vou notificar de novo, não, senão vocês ficam com um monte de notificação. Então tá até, ó, segunda-feira para vocês entregarem. Tudo bem? Pronto. E aí a nossa prova 5/8, né? Dessa quinta-feira a 8, a gente faz a nossa avaliação da unidade 2. Era sobre isso aqui também que eu ia falar. Vai estar disponível também no Multiprova de dia 29 até o dia 3. Né? Porque eu não vou alterar essa data aqui do questionário, porque no dia 3, no dia 4, né? Como vai até o dia 3, no dia 4 aí, que já é o dia seguinte, e é um dia que antecede a prova, eu vou liberar a vista do questionário. Porque aí, se teve uma questão, que você teve alguma dúvida, né, e pode clarear ali também, né, alguma dúvida, pode clarear para a prova, eu quero disponibilizar isso aqui antes da prova, à vista lá do questionário, tá? Foram alguns pedidos, algumas sugestões que foram dadas por outros alunos aí, que eu estou adotando, e é importante também que vocês falem, a gente vá melhorando aí, aula a aula. Quem fez, pessoal, aí eu pus uma atividade, que era uma atividade extra, né, de Bernoulli, que era o que foi o assunto, né, da nossa quinta-feira passada, que foi do vídeo que eu postei, né, só 2 pessoas da turma fez, né, a gente tem aqui mais de 20 alunos, né, então se ajudem também, se ajudem para que no final a gente consiga obter êxito juntos. Vamos lá. Apesar de a gente falar hoje da análise diferencial, né, eu vou retomar o teorema de transporte de Reynolds, né, relembrar aí que essa taxa de variação dessa propriedade, né, ao longo do sistema, né, de forma integral é igual à taxa dessa variação com o tempo, dessa quantidade total da propriedade contida no volume de controle, mais os fluxos, né, o fluxo de líquido dessa propriedade aí extensiva. O que a gente precisa observar é que antes, quando a gente fazia essa análise integral, a gente estava tomando como partida um volume de controle, né? Então a gente via tudo que entrava, que passava ali no volume de controle. Então, esse volume de controle que a gente delimitava, né, não nos interessava nada que estava dentro dele. A gente analisava o escoamento do fluido usando as equações integrais, né, para observar o comportamento, mas esse comportamento observado era um comportamento global. Então, a gente verificava os parâmetros como vazão, verificava os parâmetros ali como os esforços, né, as forças na superfície, variação da velocidade média, dentre outros, né, que entrava e que saía desse volume de controle. Não nos importava em conhecer os campos, né? Quais campos são esses, professora? Campo de velocidade, campo de pressão, de temperatura, quando esse fluido escoava. Então, o que a gente faz na análise integral, né, nada mais é do que tratar aquele elemento ali como se ele fosse uma caixa preta, né, uma incógnita do que acontecia ali dentro dele, dentro do nosso volume de controle. Não importava o formato, se a gente estava falando de um reservatório, se a gente estava falando de um tubo, se a gente estava falando, né, de um conduto retangular, de uma calha retangular. O que importava era apenas a gente delimitar aquilo e verificar o que entrava e o que saía. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fez essa formulação integral, né, e aí chegamos lá na nossa equação da conservação da massa, né, considerando que
né, não há uma variação da massa ao longo do tempo no sistema, e que é, essa taxa de variação no volume de controle era igual a menos os fluxos na superfície de controle. O mesmo para a conservação linear, quando a gente observava, então, a força, né, as forças de campo e as forças de superfície, né, e essa aí, variação ao longo do tempo no volume de controle, mais os fluxos na superfície de controle. Nossa última equação, né, foi a equação da energia, né, onde aqui o calor menos os trabalhos que podem existir durante o escoamento do fluido, igual aí essa taxa no volume de controle, mais os fluxos líquidos na superfície, que já envolve também o trabalho normal. E aí, dessa equação da conservação de energia, foi que a gente chegou na nossa equação de Bernoulli. Essa era a formulação integral. Eu não sei se você se lembra quando a gente descreveu os dois métodos, lagrangiano e euleriano. Então, o que é que acontece? O método euleriano, né, ele delimita o volume de controle e analisa tudo que entra e o que sai. Já o método lagrangiano, que é o método de análise diferencial, né, observe que tudo que está dentro do nosso volume de controle, né, agora vai ser analisado. Né? Então, quando o fluido se movimenta, tem vórtice, redemoinho, né? Então, a gente quer, pelo método lagrangiano, né, verificar esse comportamento, né, já não mais pelas equações integrais, essas equações integrais agora elas são inadequadas, né, porque vai existir uma diferença entre a ordem de grandeza aí de espaço e as dimensões ali daquele domínio de problema. Então, o que a gente quer agora é observar o comportamento do fluido escoando ponto a ponto. Né? E a partir disso a gente vai compreender, controlar, manipular essas variáveis geométricas, porque a geometria agora ela passa a ser importante, se a gente vai estar fazendo uma análise cartesiana, se a gente vai fazer uma análise cilíndrica, né? Não só a geométrica, como as físicas também vão determinar esse processo. Né? Então, cada detalhe aí da geometria passa a ser importante, né? E a gente vai estudar justamente essas variáveis. Estava até falando com vocês, né? De Olimpíada e tal, e isso nos traz também a Jabulani, né? Que se estudou todo o efeito, né? O efeito de movimento daquele fluido, né? Quando ocorria o chute, ele se movimentava e girava. Então, é como você pensar, né, que não só mais é importante a entrada e a saída do volume de controle, mas o comportamento, né, ponto a ponto, dentro desse campo de escoamento, que a gente pode tratar de pressão, de velocidade, para analisar esse fluido escoando de forma diferencial. O objetivo, então, é estabelecer essas equações, né? Eu vou querer descrever detalhadamente esse escoamento e os fenômenos desse domínio. E vamos fazer isso, né, para a equação da conservação da massa e a equação da conservação do movimento, né? Quando a gente vai tratar aí também das forças. E hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar da equação da conservação da massa. Tá? E aí, na aula de quinta-feira, eu posto a parte de cinemática para vocês assíncrona, e na aula de quinta-feira a gente vê a quantidade de movimento. O que é essa equação da conservação da massa, né, diferencial? Essa foi a análise integral, né, eu já descrevi, né, anteriormente, até quando eu falei das três, né, mas que essa taxa, né, de variação ao longo do tempo, né, no volume de controle seria igual aos fluxos, o que entra menos o que sai. Boa noite, Flávio, tá chegando aí agora, seja bem-vindo. Boa noite, não sei se está me escutando. Boa, meu querido. Fiquei preocupado, não apareceu na aula de terça. Viu a aula de quinta também que eu postei. Eu dei aqui alguns avisos. Eita, meu querido, imagino. Também fiquei. Também fiquei. Certo, veja. Ó, outra coisa, o prazo para quem chegou aí depois, pronto. Então foi bom. Eu até alterei o prazo do relatório, Flávio. O relatório da simulação, que era até quinta, eu deixei até a segunda-feira. O tempo aí também de você se recuperar dessa vacina, gente. Dá uma derrubada, mas é bom estar vacinado. Pronto. Sim, sim. Mas já tá bom, já tá bom.
E aí, quando a gente fazia essa análise integral, né, independia do tamanho, era válido para qualquer volume de controle. A gente delimitava entrada e saída, o que era a superfície de controle, e aplicava a equação na forma integral. Né? O que vai acontecer aqui, na análise diferencial, é porque a gente vai deduzir, né, dentro daquele volume de controle que tem uma perspectiva integral, para um pedaço, né, um volume ali infinitesimal. O que a gente vai fazer é diminuir esse volume de controle. Então, observe que aqui é o nosso volume de controle. Né? A gente vai estudar, né, um volume aqui, uma quantidade dentro desse volume de controle infinitesimal e analisar um campo de escoamento, velocidade, pressão e assim vai. Então, eu vou aqui, ó, pegar dentro desse volume de controle, do que era essa nossa caixa preta, né, e diminuir até uma quantidade infinitesimal para obter as nossas equações, né, na forma diferencial. Então, primeira coisa, a gente vai considerar um volume de controle infinitesimal, vamos pensar primeiro nas coordenadas cartesianas, aí eu vou mostrar depois para as coordenadas cilíndricas, mas já adianto aí que eu cobro na prova as coordenadas cartesianas, tá? Até porque é o tempo que a gente tem de fazer exercitar e trabalhar com base nessas coordenadas cartesianas. E o que é que a gente vai fazer? Considerar um ponto P, observe aqui esse ponto P na imagem, né? A proporção que eu for falando, gente, essa parte aqui da dedução, né, é para a gente chegar na nossa equação diferencial. Então, qualquer coisa podem interromper, não tem problema, perguntar no chat, né? Mas é uma parte de dedução, vocês vão ver que também, da mesma forma que a gente fez para análise integral, né, a gente vai ter algumas considerações, alguns cortes para fazer, algumas considerações matemáticas também para chegar na nossa equação final. Mas primeiro, a gente tem esse volume dx, dy, dz. A gente vai considerar um ponto aqui no centro, né? Esse ponto apresenta uma determinada massa específica, né? E os componentes aí do campo de velocidade. Então, a gente vai ter alinhado com as coordenadas, né? O I mais aqui o VJ mais o WK para cada coordenada. X, Y e Z. Né? E aí, esses campos de massa específica e de velocidade, elas vão se relacionar através da equação da conservação da massa, né? De forma aí diferencial. A gente pode usar isso, né? Fazer isso por meio da expansão da série de Taylor. Né? Então, a gente vai representar esse produto, que é massa específica, vezes o componente da velocidade, em cada direção. Né? Já adianto, não se assustem, eu vou mostrar para uma direção. Tá? Então, se a gente fizer a consideração aqui, né, dessa expansão da série de Taylor para a direita aqui, no eixo X, né, então a gente tem massa específica no eixo X, o componente é o U, o componente da velocidade no eixo X é o U. Então, a gente vai ter no ponto P, massa específica vezes o componente da velocidade, mais, né, a gente vai ter aqui, né, del rho U, né, que é o componente de velocidade no eixo X, del X, né, dx por 2, porque eu estou pegando do centro, né, para a direita, né, para a direita aqui ele vai ter um sinal positivo, mais aí o fatorial de uma derivada segunda. Tá? Só tem que essa derivada segunda, não vou nem me estender muito, porque como ela é esse produto desse diferencial, vai ser um número muito pequeno, né, dentro aí desse volume infinitesimal, dentro do volume de controle, né, a gente pode desprezar ela. A gente vai ficar somente com esse primeiro termo aqui, da expansão da série de Taylor, só tem que isso é para cada direção. A gente vai ter que fazer isso para cada direção. Então, depois que a gente desprezar aqui esse termo da segunda ordem, né, por ele ser um valor muito pequeno, que não vai influenciar, né, na nossa análise diferencial, fazendo apenas do centro para a direita, a gente vai ter, então, né, ρ mais, né, del ρ dx por 2 do centro para a direita. A gente vai fazer essa análise do centro para a esquerda, né, no eixo X, do centro para cima no eixo Y, do centro para baixo no eixo Y,
né, do centro aqui para frente no eixo Z, do centro para a face de trás no eixo Z. Até aqui, tudo bem? Vocês estão aí vivos, respirando. Flávio aí, apesar de estar meio baqueado da vacina. Qual parte, José? A parte da. A gente vai ter uma função, né? Então a gente vai ter. A gente está falando de. A gente quer representar quem? Massa específica ou componente de velocidade. Né? Então, essa função massa vezes velocidade, né? Se a gente substitui aqui na nossa expansão da série de série de Taylor, então a gente vai ter, né? A gente está falando aí da derivada, né? A primeira aí derivada da massa específica V em X, né? Para onde eu estou falando, analisando da face direita. Então, se eu parto aqui de um ponto no centro para a direita, dx por 2. Tá? Essa segunda derivada, por ela ter um valor muito pequeno, eu teria aqui, né, o fatorial, né, da segunda derivada, ρ, né, ρ x ao quadrado, mais dx por 2 ao quadrado, esse valor muito pequeno aqui a gente pode desprezar, desconsidera. De uma só face. Quando a gente for fazer de todas as faces, né, observe como vai ficar. Lembrem sempre, né, se eu estou, né, positivo do centro para cima, ele vai ter o sinal positivo. Então, aqui eu vou ter na face direita, né, para a face direita, ρ, né, positivo da minha aqui, del, ρ, del x, dx por 2. Se eu for para a minha face esquerda, eu saio do centro para esse ponto aqui roxo, nessa outra face esquerda, eu vou ter o sinal aqui negativo. A mesma coisa para o eixo X, né? Rho W, a componente do eixo X. Se eu for para a face frontal, positivo, né? Para a face traseira, negativo. Né? Para de cima, para o eixo Y. Então, a gente vai ter Rho V, né? A componente do eixo Y, para cima, positivo, para baixo, negativo. Se a gente observar aqui, dy positivo para cima, para baixo negativo, dx positivo para a direita, para a esquerda negativo, dz para frente positivo. Cadê o outro dz? Era para estar aqui, para trás negativo. Rho, massa específica, V, velocidade. Essa tem como a gente está analisando para cada eixo, estou usando os componentes. Isso. Né? Porque ele vai ser relativo aí às seções de saída, do centro, né, para onde ele vai apontar. Então, a gente tem sempre que analisar aí esses sinais para cada termo dessas derivações. Aí aqui é a massa específica, tá, Flávio? O ρ, né? E aqui o a componente aí da velocidade para x, o w para z e o v para y. Eu estou analisando o campo de velocidade, né? O que é que nos diz a equação da continuidade? Né? A variação da massa ao longo do tempo quando o fluido ele está escoando. Né? Então, eu tenho uma massa específica, né? Um fluido com determinada massa específica se locomovendo. Né? Lembra da equação da continuidade? A gente fez análise integral, então a gente verificava, né, os fluxos. Né? Então, a gente está falando aqui, segue falando dessa equação da continuidade, né, agora de forma diferencial. Pronto. É aqui só colocando todos esses
termos do slide anterior na nossa imagem, na nossa figura, né? Porque isso vai representar uma parcela dentro da nossa equação da continuidade, que é justamente os fluxos, né? Os fluxos de entrada e os fluxos de saída, como a gente chamava lá na análise integral. Ó, isso aqui na perspectiva integral, né? Eu acho que o Flávio estava nessa aula, nos dizia que a variação, né, a taxa de variação da integral dentro do volume de controle, massa, dV, era igual à entrada. A gente falava, os fluxos, né, de entrada menos saída vai ser o que variou dentro do meu volume de controle. Mas agora, né, esse volume de controle, ele deixa de ser uma caixa preta, a gente está analisando na perspectiva de uma diminuição daquele volume de controle para um ponto infinitesimal dentro dele. Esse primeiro termo aqui, né, da análise integral, ele vai, né, para uma análise diferencial, representar, né, a variação da massa específica ao longo do tempo nesse volume, né, infinitesimal dx, dy, dz. Então, esse termo aqui, para análise diferencial, será substituído por esse. E esse daqui de entrada, né, todos os que tiverem o sinal aí, né, é negativo e positivo, a entrada e a saída. Então, vou substituir aqui os de entrada e aqui os de saída, para a gente transformar essa nossa equação na forma integral para uma equação na forma diferencial. Que eram as entradas, né? Lembra? Estou falando de entrada, estou falando sempre lá. Negativos são de entrada, os positivos de saída. Perfeito. Sim. Ó, se a gente observar o sentido aqui das setas, olha, né, em Z, se ele está nesse sentido, né, o Z é negativo. Se ele está nesse sentido, o Z vai ser positivo. O Y é a mesma coisa. Se ele estiver entrando, se a gente considerar entrando, né, o Y, aí aqui é Y, o Y, aí agora. O Y para cima, saindo é positivo, entrando é negativo. Né? Aqui foi o Z que eu analisei, agora o X. É aquela mesma consideração que a gente fez, se a gente pensar na análise integral, né? Se eu estou entrando, né, eu tinha o sinal negativo, se saindo, eu tenho sempre o sinal positivo. É para onde ele vai apontar. Se ele sai, né? Se eu penso aqui é o zero, né? Para cá, a direita vai ser positivo, para a esquerda vai ser negativo. Melhorou? Flávio, som. Vai ter se melhorou quando eu coloquei o zero aqui para indicar o que seria saída, positivo, e entrada, negativo. Então, ó, vamos lá. Substituir tudo isso na equação. Pronto, ótimo. Então, aqui, né, a variação no volume de controle vai ser essa taxa da massa específica nesse volume infinitesimal. Né, as entradas, lembrem, todos com sinal aí negativo. As saídas com sinal aqui positivo. E aí, observe, quando a gente substituir aqui, né, o que era positivo com esse sinal aqui vai ficar negativo. Então, vou anular aqui, ó, ρ, né, com positivo negativo, ρv e ρw com positivo negativo. Ó, se aqui tem o sinal de menos, aqui vai ficar menos. Aqui tá mais, vai anular. Aqui vai ficar menos, aqui tá mais, vai anular. Aqui vai ficar menos, aqui tá mais, e aqui vai anular esses termos.
Aí depois que a gente anula aqui todos esses termos, a gente vai ficar apenas com essa primeira derivada aqui, né? Vocês podem me perguntar, professora, mas para onde foi o dx aí, né? O dx aqui sobre 2 e o dx sobre 2, ou dz, dy, né? Se eu estiver fazendo aqui a subtração também, né? Eles vão se anular. São duas, sim, quer dizer, fração, era para ou por quê? São duas parcelas, né? Que vai formar uma. Será para ou será por quê? Ficamos aí com a nossa quase equação da continuidade na forma. Isso, sai o denominador 2. Perfeito. Tá? É uma metade mais uma metade vai dar 1. E aí a gente fica aqui com a nossa equação, né, da continuidade na forma diferencial, já, né, mais uma roupagem aí melhor. Observe que a gente tem aqui, né, o mesmo termo, ó, em todos os as variáveis. Eu posso aqui anular, dx, dy, dz vai aparecer em todos os termos, então eu posso aqui colocar em evidência e cancelar, tá? E aí a gente chega, sempre quando vocês verem esse bonequinho aqui nessas aulas tem muita dedução, fiquem felizes que a gente chegou na nossa equação diferencial da continuidade, né? Que nos diz que nessa variação da massa ao longo do tempo, né, del rho, del t mais del rho v por del x, né? Então, lembrando aqui, quando a gente for resolver, a gente vai sempre decompor, né? Trabalhar aí com a regra de cadeia. A gente tem, né, essa derivada aqui dessas duas variáveis para o eixo y e aqui para o eixo z. A gente vai trabalhar com suas componentes. É essa que a gente vai trabalhar agora. É essa que a gente vai fazer exercício, tá? Óbvio que a gente pode também chegar a algumas simplificações, né, dessa equação ainda, e é igual a zero, né? Por quê? Porque a nossa equação da continuidade nos diz justamente isso, né? Que os fluxos, né, de entrada tem que ser igual aos fluxos de saída, né? Quando o contrário, eu vou ter um acúmulo, né? E esse acúmulo é justamente essa variação aí da massa específica ao longo do tempo, né? Mas que isso aqui tem que ser igual a zero, né? Isso para análise integral, estou trazendo essa definição para análise diferencial, mas diferente da análise integral que a gente está fazendo agora, trabalhando com o volume do volume de controle infinitesimal. Então, levem essa equação aí, né? Levem ela no coração, que é ela que a gente vai utilizar. Perguntas? Não? Então posso seguir, né? Então vamos seguindo. Só voltar aqui que saiu aqui do chat. Ah, tá. O seu F ficou lá embaixo aí, Flávia. A gente vai pegar essa equação, né? A gente pode usar aí um operador del, né, em coordenadas cartesianas. Então, esse operador aí vai representar, né, essa derivada aí para cada coordenada. E essa equação também pode ser representada dessa forma, né? Com esse operador, né, massa específica e a velocidade. Né? Então, observe aqui que isto daqui pode ser representado, né, utilizando aí esse operador del para as coordenadas cartesianas.
Sim, a gente está falando, né? O gradiente aqui da massa específica V dx, né? O gradiente da massa específica V dy, o gradiente aí da massa específica W, né? Em Z, né? Que significa a massa específica para cada eixo dessa coordenada cartesiana, massa velocidade, massa específica vezes a velocidade. Então eu posso trocar tudo isso daqui, né? Por isso. Aí vocês vão ver também representado aí nos livros dessa forma. E o escoamento, né? Existem também outras denominações agora. Eu esqueci, Fábio. No final da aula eu lembro. Eu falei na aula anterior. Já eu lembro. Para um escoamento incompressível, né? O escoamento incompressível ele nos diz o quê? Que a massa específica é uma constante, né? Então, ó, não tenho variação da massa específica ao longo do tempo. A minha massa específica sai aqui, ela não vai variar também aí nas coordenadas x, y e z. Isso aqui vai ser, né? Se eu coloco aqui em evidência e passo para o outro lado, dividindo por zero, né? Isso aqui também vai dar igual a zero, né? Então, a massa específica, observe que ela não está na nossa equação da continuidade diferencial para um escoamento incompressível. Eu vou ficar apenas, né, com del U, del X, mais del V, del Y, mais del W, del Z. Ou posso usar aí também, né, esse operador vetorial de V, da velocidade, em todos os eixos aí do plano cartesiano, né, das nossas coordenadas cartesianas, igual a zero. Isso é para um escoamento incompressível, né? Essa é uma forma também, legal que a gente vai fazer um exercício que fala sobre isso, né? E essa é uma forma de verificar se o escoamento é realmente incompressível, né? Se essa, né, variação aí, essas derivadas da velocidade em x, y e z, né, realmente forem iguais a zero, né, significa dizer que realmente esse escoamento é incompressível, isso é validado. Então, se for igual a zero, a gente pode dizer que num campo de velocidade, né, aquele escoamento ele é considerado um escoamento incompressível, né, porque a soma aí, né, a soma das velocidades x, y e z é igual a zero. Eu não tenho aí variação, né, dessa massa específica durante o escoamento. A massa se mantém constante. Quando a gente trata de um regime permanente, quer dizer que essas propriedades, né, eu lembro que vocês ficaram com um pouco de dificuldade na parte integral, né, de fazer essas análises. O que é regime, o que é o escoamento incompressível, o que é o regime permanente. Então, o regime permanente, a gente está dizendo que essas propriedades elas vão depender do tempo, né? E o que pode acontecer é ela variar em função das coordenadas espaciais em x, y e z. Então, observe que a massa, ela segue variando em função das coordenadas, né? Mas ela não mais varia com o tempo. O regime ele é permanente. Vou fazer esse exercíciozinho. Simples, mas só para a gente entender do que trata cada termo desse, né, que traz a nossa equação diferencial da continuidade. Ele fala que os componentes do vetor velocidade, né, de um escoamento incompressível, primeiro que essa análise, quando a gente faz essa análise aqui do problema, isso não é um problema porque ele está bem direto, mas quando a gente começar a ler, a gente já precisa começar a pegar essas informações, né, que são bem necessárias. Então, ele fala, né, que o escoamento é incompressível, o regime é permanente, e ele dá aqui, ó, a velocidade em x, né, igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado,
né? Essa função aqui, essa equação da velocidade em y é igual a xy mais yz mais z. E ele quer saber. Isso, Flávio. Ele quer saber, isso mesmo, a gente vai usar, acho que era o operador aí, né? Em V igual a zero, perfeito. Tá? E ele quer saber a forma do componente da velocidade na direção Z, ou seja, o componente W, que satisfaça a equação da continuidade para um escoamento incompressível. Né? E para o escoamento incompressível, a gente acabou de ver, né? Eu acabei de falar, que devemos obedecer, né, esta verdade. Isso tem que ser igual a zero. Né? Ou simplificada aí o operador, né, vezes aí o nosso operador vetorial e a velocidade para cada eixo x, y e z. Isso tem que ser igual a zero. Então, ele quer saber qual é essa equação, né, qual é essa forma, qual é essa forma do componente da velocidade para satisfazer essa verdade. Então, vamos lá. Vamos, né, resolver isso daí. Vamos derivar parcialmente, né? U em relação a x, v, né, em relação a y, e o que a gente quer encontrar é isto. Tá? Essa interrogação com esse marcar texto ficou boa, não. O que ele quer encontrar é justamente isso daqui. Na verdade, a gente pode chegar nisso, mas o que ele quer aqui, né, é o nosso W, a nossa equação mesmo. Lembra, Flávio, só é que a gente vai ter que fazer, quando eu falo que a gente faz a derivada parcial, se é em x, né? Ó, del del x, então eu vou aqui derivar só quem? O x, né? O resto é uma constante, né? Para u seria só 2x. Ah, você já tá me dando o resultado de tudo? Não, né? Aqui a gente tem 2x, né? Quando a gente derivar x ao quadrado, 2x. Pronto. Agora vamos derivar aqui, né, dv dy. Eu tenho y nesse termo, tenho y nesse termo, vou ficar com x mais z. Beleza. Né? Aqui mais, e aqui mais esse termo, que é a nossa incógnita, igual a zero. Fica mais bonitinho do que eu escrever com mouse, né? Então, 2x, ó, quando eu derivo aqui em relação a x, x mais z, quando eu derivo y aqui, v em relação a y, e isso é o que a gente quer conhecer.
Sim, sim, parcial. Tem que rever, gente. Tanto a integral quanto a parcial, a gente deriva aqui parcialmente. Componente a componente para cada eixo. Tem muito tempo que você pegou, Flávio? Parciais? Pagou, né? Como vocês falam. Só deriva onde tem a variável daquele eixo de análise. Isso mesmo, José. Ah, é, Flávio. A regra de uma árvore. É ótimo quando vocês gravam as coisas assim. Mas não é isso ainda que ele quer, não, né? A gente ainda precisa arrumar. O que ele quer, ó, é a nossa. É, Noemi, fica mais fácil, né, de lembrar. O que ele quer aqui é a nossa função, olha. Então, passa o desenho para cá, né? Passa o desenho para cá e integra de 0 a W, de 0 a Z. Ó, não esquece da constante. Não esquece da constante, Flávio. Ou Flávio não, Sávio. Tá? Indefinida aqui. É, essa constante pega. A gente vai trabalhar bem com ela também na quantidade de movimento. Então, quando a gente integrar aqui de 0 a W, vou ficar com W, né? De 0 a Z, vou ficar com menos 3xz, z ao quadrado por 2, mais a constante. Não esquece, gente. Tranquilo? Beleza. Vou fazer outra. É melhorzinho. Vamos ler junto e tentar interpretar tudo que a questão nos dá. Observe que é uma questão bem extensa, né? Ela traz uma imagem, que também na imagem traz várias informações, né? Um amortecedor a gás, né? É uma questão de equação diferencial para regime, né, não permanente. Vocês vão entender por que não permanente quando a gente ler a questão. Vamos fazer com bem calma, respirando, prestando bem atenção. Um amortecedor a gás na suspensão de um automóvel comporta-se como dispositivo aí pistão-cilindro. No instante em que o pistão está afastado a uma distância L igual a 0,15 metros, observe aqui embaixo, o pistão está afastado. Ok, Noemi, o pistão está afastado, né, da extremidade fechada do cilindro, 0,15 metros. A massa específica do gás é de 18 kg por metro cúbico. Ela é uniforme e o pistão começa a se mover, então ele se move nesta direção aqui, afastando-se da extremidade fechada com a velocidade de 12 metros por segundo. A massa específica aqui, ó, e a velocidade de 12 metros por segundo. O movimento do gás é unidimensional, então ele já nos dá aqui qual é a direção que a gente vai trabalhar, que é em x, e proporcional à distância em relação à extremidade fechada. Varia linearmente de zero, né, na extremidade, até, né, ao outro ponto, né, aqui é a extremidade fechada, na esquerda, até esse ponto, onde ele vai assumir a velocidade do pistão.
Avalie a taxa de variação da massa específica do gás neste instante. Neste instante, quando o cilindro estiver distante 0,15 metros da extremidade fechada. E aí, se fosse uma questão da prova quinta-feira que vem, o que é que vocês fariam? Primeiro, por favor, não me digam chorar. Equação da continuidade. Perfeito, José. Traria aqui a nossa equação da continuidade. Primeira coisa, José. Perfeito. E vamos ver o que é que fica e o que é que não fica nela. Né? Observe, ele quer a taxa de variação da massa específica nesse instante, então, com o tempo, eu não posso anular esse meu termo, porque o que ele quer saber é justamente isso. Mas o que aí que eu posso considerar ou desconsiderar? Perfeito, ele escoa unidimensionalmente só em X. Perfeito, obrigada, José e Flávio. Igual a zero. Ok, então vamos lá. Ficamos com o primeiro e o segundo termo. Eu vou precisar fazer a decomposição desse produto. Lembram? A gente fez isso até em umas aulas anteriores. Né? Vou decompor aqui esse produto, vou tirar a massa específica, né? E vou ficar com del X. Depois vou tirar a velocidade e vou ficar com del X. Menos porque eu passei para lá e vai ficar negativo. Vocês compreendem aqui a decomposição desse produto? Tudo bem? Matematicamente? Vamos lá. Tem algo aqui mais que eu possa desconsiderar, desprezar? Olhem aqui para essa equação. Se vocês tivessem que interpretar desse ponto para frente, me digam. Porque na prova, vocês vão precisar, gente. É extremamente importante fazer essa análise. A velocidade varia em x? Vou mudar a pergunta. Varia. Varia. A massa varia em x? Não. Não varia. A gente não tem a massa específica, ela é uniforme, ela é, né, constante em x. Ela vai variar com o tempo. Né? Ela é constante em x. Então, ela vai ser igual a zero. Reduzir mais ainda. Observe que a gente, por meio da interpretação, pessoal, a gente não fez nada ainda, a não ser pegar essa equação, interpretar e cancelar esses termos aí da equação da continuidade diferencial. Equação diferencial da continuidade. Eu só falo do diferencial lá atrás. A gente tem del x? Isso mesmo, Flávio. É isso que eu estou dizendo. Ela, em relação a x, ela vai permanecer constante. Naquele ponto ali, em x, ela vai permanecer constante. Ela vai mudar ao longo do tempo. Que não diminuir nesse caso, porque a gente já está ali com sinal negativo. Isso mesmo.
Ó, foi dado aqui, né, de que a velocidade aqui a componente da velocidade no eixo X é igual a Vx por L. Ó, foi dado ali em cima que U é igual a Vx por L. O X está multiplicando. Se eu passar o X aqui para baixo, igual a V por L. Ó, então eu posso dizer que essa minha variação da velocidade no eixo X, né, vai obedecer aqui igual a V dividido por L. Isso, Flávia. Sim, sim. Mas não acaba aí não, tá? Se ele é o movimento desse gás aí, né? Ele é unidimensional. E na extremidade, o Zinho vai ser igual à velocidade do pistão, que nos diz que é constante, né? Aí é uma coisa que você tem que tirar lá, né? A variação é linear, ela varia apenas em x, né? O L vai ser L0 mais VT. É o velho S é igual a S0 mais VT. Que aí Flávio que veio aí com a árvore, né? Deve lembrar aí também do sorvete da época do colégio. Acho que todo mundo lembra aí do sorvete. Sorvetão, é isso mesmo. Ai, gente. A professora é mais antiga que vocês. Que me façam ter uma crise de riso, não, por favor. Vamos substituir, então, aqui o L. Tá? Às vezes é bom para descontrair um pouquinho, para não ficar muito tenso na aula, né? Porque o assunto já é tão tenso. São algumas formas que está revivendo aqui na nossa memória. Então, quem é L? Se é uma variação linear, né, L vai ser igual a L0 mais VT. Ou eu ia falar, eu lembrei dessa, José, mas eu não podia falar, né? Eu não podia falar, tá gravando, então, ó, vamos substituir aqui, então a gente vai ficar com a variação da massa ao longo do tempo é igual a menos massa específica, V por L0 mais VT. Agora sim, vamos lá. A gente já chegou na nossa equação diferencial da continuidade para esse dispositivo cilindro-pistão, em um regime permanente, onde há variação da massa específica ao longo do tempo. Né? Esse pistão ele vai se mover a uma velocidade de 12 metros por segundo. E quando ele fala nesse instante, é justamente nesse tempo zero, quando o pistão está distante só ler. Quando esse pistão está distante 0,15 metros. Quem vai ser o meu comprimento? Como é que ocorre, né, essa variação do comprimento unidimensionalmente desse movimento do pistão, sabe? Né? Não é simplesmente eu colocar a velocidade por L. Né? Eu tenho, se eu estou falando da taxa, né, da taxa de variação da massa específica com o tempo, eu preciso substituir o meu L por quem é o meu L? O L0, né? Porque esse aí é o seu tempo zero, mais a velocidade vezes o tempo, né? Que é o deslocamento, né, desse pistão. Só tem que nesse tempo zero, o L era igual a 0,15.
Pronto. Agora é com vocês. E se a velocidade não fosse linear, aí a gente ia ter um perfil, né, parabólico, variando em x e y, né? Seria outros 500, sim. A gente ia ter que ter a função, isso. Perfeito. Né, para depois a gente integrar, para achar como é que variava de um ponto ao outro. Vou mostrar também essa questão da integração. Quero número, quero valores. Então, a massa específica vai ser 18 quilogramas. Isso mesmo, José. A velocidade do pistão, né, que vai ser a velocidade aí que também assume o gás. L0 é essa distância, 0,15 metros, né? E VT, se é no instante zero, isso daqui vai ser igual a zero. Ô, José, e a unidade? Menos 1.440, o que de unidade? Vocês não façam isso não, por favor. Não. Aí é massa específica. Taxa de variação da massa específica. É a massa específica por tempo. Né? Então, a nossa unidade vai ficar quilograma por metro cúbico por segundo. Isso, sabe? Lembre sempre da unidade, gente. A gente está falando de taxa. Né? A variação da massa ao longo do tempo. Se a gente quisesse encontrar isso para qualquer tempo, né, então a gente ia integrar aqui. Isso não foi pedido na questão, mas já fica um spoiler aí, tá? Se a gente quisesse isso para qualquer tempo, gente, então a gente ia integrar, ia passar a massa específica para cá, que está multiplicando, dividindo, né, o tempo para cá, e iria, né, fazer essa integral. Era D também, mas... Aí é integrar da massa específica zero até a massa específica final, do tempo zero até o tempo final. E aí a integral disso aí é aqueles LNs da vida. Você tem uma divisão aqui, eu vou ficar com o LN da massa final menos a inicial, né? Menos o LN aqui do meu denominador, né? Aí aqui também tem um V. P, P, T. Menos LN de zero, é isso mesmo. Aí é só o rearranjo, subtração de LN aí, a divisão. E aí, para melhorar, ainda podia isolar isso daqui. Né? Trabalhava aqui, né, com a massa específica isolada e encontraria qual é a massa específica, né, final no tempo zero, quando houvesse aí essa variação aí da velocidade. É só mais uma forma de usar essa nossa equação final aqui da continuidade, mas não mais para o instante zero. Se vai haver uma variação, eu vou precisar fazer essa integração. Vou seguir para coordenadas cilíndricas, tá? Mas, pessoal, não vou me ater tanto na parte de dedução,
né? No lugar do x, y e z, a gente vai trabalhar, né, com r, né, com um raio aí, né, com θ, com um ângulo e com z. Então, a gente vai ter, né, um volume de controle infinitesimal em coordenadas cilíndricas. Eu falei, pode ser também coordenadas polares, já que a análise diferencial ela deve levar em conta a geometria. Tá? Então, o vetor velocidade agora vai ter a equação, né, em relação ao raio, né? Então, a gente vai ter VR, que é o vetor em direção θ, né? O Vθ, o vetor aí K também na direção VZ. Então, vai sim ter algumas diferenças e essa equação vai ficar gigantesca, tá? Eu até já adiantei na aula anterior, né? Eu não cobro coordenadas cilíndricas, a gente precisaria em mais de tempo, mais uma semana. Aqui, ó, é aquela mesma análise, para dentro e para fora, né? Em R, para dentro e para fora aqui, em relação ao ângulo, para dentro e para fora, ou seja, para frente e para trás em relação a Z. Né? E quando a gente somar tudo isso aqui, entrada e saída, tem os termos que vão se anular. Né? A gente vai ter aqui também, né, as regras de cadeia, quando a gente somar essas equações, a equação fica bem grande, né? Mas fazendo todas as considerações, a gente chega numa equação um pouco menor, né, que é essa equação aqui final. Então, aí faz a regra de cadeia, tira aqui o R, vai fazendo para cada eixo. Não vou aqui enlouquecer vocês aqui com isso, mas essa é a equação final que a gente aplica, né, para escoamento permanente, escoamento incompressível, e essa é a nossa equação final da continuidade para coordenadas cilíndricas. Tá? Não vou me ater na parte de dedução, né? Mas o princípio é o mesmo. Eu faço a análise aqui, né, no volume de controle. Só tem que agora eu vou ter a variação da massa ao longo do tempo, né? R, dr, d, aí aqui o ângulo, dz, as entradas e as saídas. E aí chego na nossa equação final. Então, não pirem, né, com isso, pelo menos agora, mas vocês sabem que é essa equação da continuidade diferencial das coordenadas para coordenadas cilíndricas. Também, se vocês precisassem fazer para as coordenadas esféricas, né, o princípio é o mesmo que a gente usou para as coordenadas cartesianas. Preciso analisar tudo ali que está entrando e saindo, depois eu subtraio, né, a saída menos a entrada, e vai ser a minha variação, né, da massa ao longo do tempo para aquela coordenada, nesse caso a cilíndrica. Cinemática da partícula, né? Essa parte aqui de cinemática da partícula, deixa eu só 2 segundinhos, gente. Essa parte de cinemática da partícula é a parte que eu falei para vocês que eu vou disponibilizar também um vídeo assíncrono, tá? É importante que a gente entenda como o fluido se movimenta para a gente estudar o nosso assunto aí, né, de quinta-feira. Porque se a gente está falando que num campo de velocidade, né, essas partículas fluidas, elas estão em posições diferentes, né, a cada instante, seja o regime transiente ou regime permanente, então a gente precisa descrever esse movimento da partícula fluida nesse campo de escoamento. Então a gente vai ter tanto as coordenadas, né, quanto ao longo do tempo. E o que é que a gente quer? Né, é entender nesse campo de velocidade como essa partícula se move. Então, eu vou ter um campo de pressão, um campo de velocidade, qual é a aceleração, qual é a desaceleração nesse campo. Então, quando essa partícula ela se move, né, a gente pode ter aceleração, desaceleração, deformação linear, rotação. Apesar de eu mostrar para vocês no vídeo isoladamente, gente, a gente sabe que na realidade, ele vai acontecer simultaneamente. Né? Mas para que a gente entenda separadamente o que é cada um, né, vai existir a translação, a rotação, a deformação angular, a deformação linear. Tá? Então, vou falar aqui o que é cada um, mas a parte mais detalhada dele vai estar no vídeo, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês.
Então, essa taxa de translação, né, justamente esse deslocamento, se a gente pensar no Sol aí na Terra, vou ter uma posição inicial e depois de um determinado tempo ele vai estar mais distante. Então, vai haver uma variação, né, na velocidade de forma linear. Já a deformação linear, isso é translação, né? Já a deformação linear, eu vou poder ter essa deformação, né, na direção x, y ou z. Então, aqui era inicialmente, então eu vou me deformar aqui em y, eu vou me deformar em z. Mas observe que não ocorre a distorção do elemento, né? Meu elemento, ele vai variar o tamanho, mas ele não vai distorcer. Rotação, né? Eu vou ter um deslocamento angular, mas observe que ele não vai alterar as características daquela partícula fluida. Né? Se a gente pensar aí que esse retângulo vai ser uma partícula fluida. Eu vou ter efeitos normais, né? Vai haver uma variação na velocidade angular. A última, que é a deformação angular, aí sim, eu tenho efeitos tangenciais, eu vou mudar o ângulo aqui, né, original dessa partícula fluida, vai haver sim, né, uma deformação, uma distorção devido a esses efeitos de cisalhamento. Então, eu vou descrever cada um, tá? Mostrar qual é a equação para a gente analisar essa cinemática da partícula fluida para cada um desses 4, né, tipos de movimento, translação, deformação linear, rotação e deformação angular, no vídeo que eu vou disponibilizar para vocês. Por favor, não deixem de ver, certo? Na aula da quinta-feira, eu pretendo com vocês, a gente vai ver a equação diferencial, né, para a quantidade de movimento, até chegar na nossa equação de Navier-Stokes. E na terça-feira eu quero fazer exercício, não quero deixar muito conteúdo, né, para a nossa aula de terça-feira, porque é a aula que antecede a prova. Então, eu quero só fazer uma revisão, apesar de que eu também vou colocar uma revisão disponível para vocês no SIGA. Quanto mais exercício resolvido, acredito que melhor. Né? O objetivo não é encher vocês de coisa, mas eu quero ver aqui um exercício, né? Vou resolver alguns exercícios da lista, alguns exercícios dos slides que a gente não resolveu e disponibilizo para vocês, né? É extra. É extra, independente da nossa aula de quinta e terça que a gente tem antes da prova, que é no dia 5. Tranquilo? Alguma objeção? Alguma pergunta? Vocês estão aí? Sim. Tranquilo. E aí eu vou passar a palavra, né, aqui agora para Felipe. Felipe é um dos monitores da disciplina de mecânica dos fluidos, né? E aí a gente combinou que eu, né, disponibilizaria um horário, né, um pedacinho da aula aqui para ele poder falar com vocês, explicarem para vocês a dinâmica do projeto na unidade 3, quem tiver disponível para fazer, né? Falar com vocês também, reforçar, e a monitoria, né? E pode falar, você está com a palavra, Felipe. Seja bem-vindo. Né? Junto Obrigado. Com o Felipe, né? Temos também o Judson, o Ellen, que fazem um trabalho aí também de monitoria excelente, né? À frente aí do Instagram também. Aí, Flávio já deu um oi. E aí, Flávio, faz tempo que eu não vejo ele. Flávio também, nunca vi, eu só leio. Tá dando para ouvir, professor? Flávio, nunca vi. Estamos ouvindo sim. Fica à vontade, Felipe. Então, bora aproveitar. Vou tentar ser o mais breve possível e fazer uma proposta um pouco interessante. Vamos falar assim. Bastante interessante. Flávio me passou até um vídeo. Eu vi um vídeo que o Flávio me passou bem interessante. Né? Depois eu vou passar para Felipe. Quem sabe, Flávio, até não seja interessante você fazer o seu projeto da terceira unidade, algo discutindo em relação àquilo. Depois eu vou passar para você. Converse com o Felipe também. Acho que podia ser bem legal. De aerodinâmica, né, do carro. Olha, gostei, já gostei. Sabia que ele ia vir por uma coisa assim. Do carro, né, que é mais veloz do que o vento. E aí várias teorias, várias coisas que é bem sobre o que a gente fala, né, aerodinâmica, e o que a gente fala das equações da conservação também. Mas só para lembrar, pessoal, o Felipe vai falar do CFD, né, da simulação, mas
ele está também disponível, assim como eu, disponível para ajudar para vocês em qualquer projeto. A professora, eu não quero fazer simulação, né? Eu prefiro fazer um protótipo, um experimento também, que é a ideia. Né? A aerodinâmica é nosso último assunto. Então, eu prefiro aplicar a equação da conservação, né, em outra situação. Então, ele vai mostrar aqui alguns exemplos que o CFD faz também, não só para aerodinâmica, mas como para esse assunto que a gente está vendo agora, que é escoamento, como um assunto das unidades passadas, que é trabalhar com a parte de hidrostática, né? Não que o fluido vai estar em repouso, mas que usa-se os princípios da hidrostática para ferir pressão em sistemas. Vai falar também de bombas, que é o nosso assunto da terceira unidade. Então, ele está aí apto para mostrar para vocês um leque de possibilidades, né, Felipe? E de dizer também, a segunda unidade não é a mais fácil, né? Aproveitem a monitoria, por favor, vão mais à monitoria, estejam mais presentes na monitoria. As notas da primeira unidade, elas foram, bem legais, mas essa segunda unidade dá uma apertada, gente. E eu acho que a professora foi muito boazinha com vocês. Semestre passado ela me fez chorar. Eles estudaram muito, mas eu confesso que eu não coloquei comporta inclinada. Né? Tá vendo? Ele até hoje ele chora por causa de comporta inclinada. Né? Mas aproveitem que vocês ainda têm mais de uma semana para a prova. Né? Para vocês estudarem, dá tempo. Só não deixe para a última hora, principalmente esse conteúdo. Hora. E principalmente o projeto. O projeto é para o final da terceira unidade. Então, se vocês começarem a fazer agora, né, o projeto vale de 0 a 3 pontos. Então, se vocês garantem uma pontuação boa, né, num projeto aí, se dedicam para fazer um bom projeto, vai dar certo. Por que não sonhar com 3? Eu falo muito isso. A gente nunca sonha com 0, a gente sonha com 3. É verdade. Aproveitar para avisar, informando aí, é importante usar dessas vantagens que a professora Nayara está dando para vocês. A mecânica dos fluidos tem a sua formação em disciplina bastante complexa, por ser muito conteúdo, e é muito conteúdo. É muito conteúdo, assim, de uma vez. E deixar para estudar na noite anterior, eu, basicamente, não sei se vai ser uma boa situação. É o estímulo que você está dando para vocês agora, já estudar. Aproveitem porque lá na frente vocês vão agradecer. Eu vou começar assim, não quero dar spoiler pelo que vem pela frente, não. Eu gostaria de fazer uma proposta para vocês sobre o Computational Fluid Dynamics, o famoso CFD, bem mais conhecido como a dinâmica do fluido computacional, tradução livre aí, e tentar engajar vocês nessa área que é uma das áreas que mais cresce na indústria. Sabemos que a universidade, infelizmente, ela não consegue abordar todos os temas na disciplina e alguns tópicos, principalmente nessas atualizações, são deixados principalmente para um mestrado, para um doutorado, para uma pós, e o CFD, infelizmente, é uma dessas áreas. Quem vai para a mecânica, por exemplo, aí eu digo como um aluno da ênfase de mecânica, a gente sofre muito porque as atualizações industriais pedem isso, pedem que você entenda como é que comporta a fluidodinâmica, e é importante aproveitar essas brechas que as disciplinas nos dão. E por que não aproveitar em mecânica dos fluidos, no último projeto aí da disciplina, quem sabe tirar um 3, diminuir a dor de cabeça de fazer uma prova tão complicada, e eu aviso que a última prova não é difícil. Só precisa ter paciência, mas não é difícil. A disciplina dá para desenrolar tranquilo, se estudar. O CFD ele vai falar basicamente sobre uma predição de todos os campos de concentração, sejam elas de velocidade, pressões, temperaturas, viscosidades, e como isso ele é analisado num dos modelos microscópicos baseados ali no princípio da conservação da massa e de energia de quantidade de movimento. Cadê os slides bonitos? É mais para frente, professora. Calma, tem que explicar antes o que é o CFD. Para vocês terem uma noção de que, tipo, esse conteúdo que vocês estão vendo agora e o próximo conteúdo que é na Navier-Stokes, principalmente na Navier-Stokes, a equação da Navier-Stokes ela é mais simplificada
a partir do momento que você utiliza de um software para agilizar esse processo. Vamos entender que o conhecimento de máquina, ele depende de duas mãos. Não é só você pegar e jogar uma arruma de dados no software, o software vai lhe dar uma arruma de dados e você não sabe o que fazer. Então, compreender o conteúdo por trás é importante para entender essa dinâmica dos fluidos aí computacional. A partir daí, escolher um dos temas de pesquisa. O CFD está presente em todas as áreas das engenharias, seja ela ambiental, a telecomunicações, todas as áreas está presente em CFD. E a partir daí a gente vai definir o tema e a área, seja para onde você for. E com o CFD, a gente pode analisar, por exemplo, a difusão e a convecção de substâncias fluidas, seja o ar que passa dentro de uma sala, ou até mesmo dentro de uma veia, nos átrios. Analisar a aerodinâmica e a aerotermodinâmica de veículos, aí é uma das áreas que eu tenho bastante interesse de pesquisa. Refrigeração de equipamentos, fazer estudos da caracterização ambiental e de testar e desenvolver projetos de sistemas propulsivos e de geração de energia em geral. É uma das áreas que tem mais crescido na atualidade. A partir daí, a gente vai definir alguns temas a partir das engenharias do segundo ciclo. Eu creio que boa parte de vocês vão participar. E, dando um exemplo aí da engenharia ambiental, aproveitar que a professora queria os slides bonitinho, acelerei esse início. A gente pode fazer, por exemplo, análises da distribuição de forças em estruturas, tem, no caso, um reservatório, transporte de poluentes, ou a transferência de calor de um efluente em um corpo hídrico. É uma área bastante importante das usinas nucleares, então eles utilizam a análise de CFD para isso. Ou a gente faz sobre a aerodinâmica do Bulbasauro, porque se você é um aluno de mecânica dos fluidos que não conhece esse meme, você não está estudando mecânica dos fluidos. Vamos para a área da engenharia biométrica, seja ali com próteses e soluções ortopédicas, a área que mais cresce da engenharia biométrica com o uso do CFD. Aí também entra as outras engenharias intercaladas com a de materiais. Temos aí um exemplo também de uma prótese para um átrio. E testes e soluções de diagnósticos também é uma área que tem crescido bastante para a engenharia biomédica. Para a engenharia mecatrônica, também tem um exemplo. Eu trago aqui a transferência de calor, que ocorre dentro de... Você tem um negocinho de som. Esqueci o nome agora. A cachorra está participando porque ela está emocionada com o tema. Está participando também. Está mais feliz do que eu. A engenharia dos materiais e a engenharia mecânica é um pouco... Não está apresentando. Você está apresentando? Porque não está, não. Você está falando, não está apresentando. Por isso que eu falei, mostra a apresentação. Pera aí, eu não estou apresentando, não. Desculpa, professor. Aí agora eu fiz... Não, deve ser o meu, né? Ou ele vai botar a apresentação alguma hora. Aí quando o José falou, eu fiz, não. Não está mesmo, não. Por isso que eu disse... Como eu coloquei lá do outro lado... Eu falei, mostra os slides para eles poderem ver. São os erros do sistema remoto. Eu faço isso também, gente. José disse que eu só estava avisando. Gente, vocês são ótimos. Agora foi. Tá indo? Tá. Pronto. Olha, os slides mostrando como está a simulação. E eu aqui, mas por que ele não está apresentando? E aqui, por exemplo, a gente tem uma análise do escoamento do ar em uma sala. Por exemplo, para vocês terem uma ideia de como pode ser utilizado. Aqui tem uma turbina e eu sou apaixonado por essa área. A questão da engenharia ambiental, como está falando, a questão da análise da distribuição de forças em reservatórios, a questão dos poluentes e dos efluentes, e o memezinho do Bulbasauro. Sorry ter passado o meme sem mostrar o meme. Aqui tem a questão das próteses ortopédicas, da válvula. E eu aqui riscando o slide e nada. Para a engenharia dos materiais, onde eu estava falando, é um pouco injusto falar, porque tudo que
evolução, parte um pouco da engenharia dos materiais, seja na escolha de novos materiais, a avaliação aqui no caso do Virabrequim, de qual a área que vai sofrer mais tensões. Então, a engenharia de materiais, principalmente na parte de processos de qualidade, utiliza bastante CFD para análise. A engenharia mecânica, eu poderia passar o dia todo falando. A professora estava até falando da questão das bombas. Vocês vão analisar esse tipo de escoamento na próxima unidade. Trabalhar a diferença de pressão, né? A força centrífuga gerada numa bomba que faz com que ele coisa linda. se movimente de um ponto para o outro também é um ponto bem interessante, gente. Que dá para ser tratado também, como sugestão de tema, né? Você sempre fica, professora, não sei o que é que eu faço, estou em dúvida, não estou conseguindo pensar. Então, o Felipe veio aqui trazer um leque de opções para vocês. Não, né? pode dizer que não tem tema. Estou trazendo tema até demais. E na engenharia mecânica, ela não vai se tratar apenas de aspectos aerodinâmicos. A gente aí também vai estudar aspectos térmicos e de combustão. Eu estava comentando isso aqui na turma anterior, vocês acabaram de ver esse tipo de escoamento, aqui a equação de Bernoulli, tubo de Venturi. Eu acho importante salientar para vocês a evolução do processo. Não tem como não acompanhar a disciplina do início ao fim, os conteúdos dela. Principalmente quando a gente vai falar de CFD, trabalha com isso, de você, por exemplo, saber ler um manômetro, ou você entender quais são as áreas de um veículo que geram coeficientes de arrasto de sustentação diferente. O meu projeto, aí estou deixando já os contatos para vocês, se alguém tiver afim. O meu projeto que eu fiz no semestre passado, eu tive a honra de ter a professora como minha orientadora, e eu sofri um pouquinho, mas pelo fato de não compreender o que era o próprio software. A dificuldade maior era... Você usou, Felipe, qual foi? Foi o antes que você usou, não foi? O software. Porque o Fábio estava perguntando. Foi. O ANSYS. O ANSYS, ele tem uma versão gratuita. Eu até briguei com o departamento de CIT, com a coordenação, porque eu falei, não tem condições de uma universidade, de uma escola desse tamanho, não ter um software de análise de computação de simulação por CFD para um aluno estudar. Como é que pode? Aí, um aluno da engenharia engenharia mecânica do segundo ciclo, em uma das disciplinas, ele falou, Felipe, por que você não tenta fazer com o ANSYS? A gente utiliza para o PRD e para o BAJ, o pessoal do BAJ utiliza também muito. E eu falei, vou tentar. Não é tão complexo, ele é simples de manusear, o problema é que você tem que entender os passos a passos de cada um. A partir daí, é só sucesso, galera. Aproveitem as oportunidades que a professora traz. A disciplina dá para desenrolar, mas ela depende de um esforço. Façam as listas de exercícios, às vezes estão muito boas. Me ajudou muito no semestre passado. Eu sofri com a professora, ela gosta de fazer o aluno sofrer, mas eu aprendi. Eu acho que é uma das coisas mais gratificantes para um professor ouvir é de que o aluno ele aprendeu o conteúdo. E não vá achando que empurrar a mecânica dos fluidos com a barriga vai dar certo, porque os alunos da mecânica, na primeira disciplina, já pagam. Minha turma de sistemas térmicos 1, a maior nota foi 1,3, foi minha nota, porque era um exercício que eu, teoricamente, vi em mecânica dos fluidos. Foi a salvação da nota. Tá todo mundo aqui tentando fazer uma questão de um pistão que para vocês caiu, teoricamente, é parecido em uma das listas e ninguém consegue. Então, entendam, não é complicado, mas demanda tempo, demanda vontade e é importante. Eu tenho um aluno no semestre passado, ele chegou para mim e falou, Felipe, eu não consigo estudar.
é muito difícil estudar. Eu falei, não é difícil. Você, por exemplo, parar para fazer uma análise, se você ler o seu WhatsApp 30 vezes por dia, se você ler 15 linhas, você está lendo um livro aí de 200 páginas em mais ou menos um mês. Então, dá tempo. Tudo é hábito. Não existe uma caixinha de... Eu vou falar, ó, você utiliza essa fórmula, você vai ficar inteligente para o resto da vida. Não é assim. Flávio aí é um dos exemplos, um dos meus grandes rivais lá do início. A gente estudava muito para ver se a gente conseguia tirar uma nota parecida com a de Flávio. Era uma tristeza ver um negócio desse. É bom ter ótimos alunos como vocês. Porque a briga era boa dentro de sala de aula, mas para vocês verem que rivalidade é bom porque ela instiga a gente a aprender mais. E eu acho que todos vocês podem se dar bem nessa vida, principalmente aqueles que querem ir para a área industrial. CFD é um caminho. Eu estarei disponível para vocês, seja no horário de monitoria, meu atendimento na segunda e na sexta à noite. Ou se Tem um não puder. contato também, né, Felipe? Eles Tem. têm um grupo aqui também, Felipe. Ó, pessoal, o Felipe está no grupo da turma T3. Pronto, se Né? quiser me Se vocês colocar. acharem interessante colocar o Felipe também no grupo de vocês. Na hora da prova, vocês me aí, retiram, só para constar, gente. A professora não foi. Para não acontecer coisa errada. Só para e agendar a monitoria. Mas os alunos da turma 1, 2, eles pegaram meu contato principalmente pela facilidade. Tipo, eles colocam, Felipe, eu estou com dúvida nisso, na hora que eu tenho um tempo, que eu puder ajudar, eu ajudo. E eu acho que foi bastante vantajoso para eles. Eu acho que pode ser para vocês também. Agradecer a oportunidade, professora. Obrigada. Espero ver vocês segunda-feira. Vamos à monitoria, tem os horários lá nos slides, tem um horário na notícia lá também, no CIGA, tá? José estava falando com ele agora. Foi. E é isso. Obrigada, Felipe, obrigada aí pelo trabalho que vocês estão desempenhando, né? É bem importante esse contato. Era para a gente ter feito logo no início aí também da unidade do semestre, mas nunca é tarde. Aproveitar aí para falar, Instagram e o YouTube da disciplina estão sempre lá com dicas preciosíssimas. Eu ouvi muito de alunos. O Instagram me ajudou muito na unidade 1. Estou tentando fazer isso na unidade 2. Eu espero que dê certo também. Obrigado, professor, e até a próxima. Até, Felipe, obrigada. Pessoal, boa noite. Eu pus a lista de presença aqui no chat. Tá? Não esqueçam de assinar, por favor. Até quinta-feira, né? Fiquem atentos que eu vou postar também a parte de cinemática, né? Para vocês verem. É uma parte bem pequenininha, então não vai demandar assim tanto tempo, né? Não é, né, como as nossas aulas aí de 100 minutos, tá? Um abraço a todos, bom descanso, até quinta. Boa noite, José.